Olá pessoal, começamos a nossa live semanal que abrange o período de 9 a 15 de abril. O nosso céu da semana conta sobre os aspectos que acontecem no período semanal, que acontece em relação a ingressos planetários também, um panorama astrológico sobre o momento deste período. Boa noite a quem chega, boa noite a quem assiste ao vivo, boa noite Regina, galera que está nesse feriado da sexta-feira, que está nos preparativos da Páscoa. Falaremos aqui de alguns movimentos, Mercúrio transitante aí em período pré-retrogradação, Mercúrio em movimento chamado de sombra. Boa noite, Ellen. Boa noite ao pessoal que chega. Boa noite ao pessoal que assistirá ao longo da semana. Boa noite, Ju Simões. Já estamos em sombra retrógrada. Boa Páscoa também, Álvaro. Já estamos na sombra da retrogradação, que é aquele período que envolve o trânsito de Mercúrio. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Renata. Galera que chega. Então, movimentos astrológicos da semana: Sol-Júpiter conjunção, Vênus chega a Peixes, né? Vênus chega a Gêmeos, né? Então tem muito essa questão. Mercúrio em movimento. É necessário, né? É necessário retrogradações. Não tem graça se não tiver retrogradação. Tudo muito fluindo, assim, uma hora o barco, né, tem que dar uma recuadinha para retomar movimento, né? Olá, Elga! Saudações! Boa noite, Jaque, galera que assiste e também assistirá ao longo da semana um panorama aí para situar sobre os movimentos astrológicos. Essa história de Mercúrio... Boa noite, Cris, bem-vinda! Essa história de Mercúrio é o seguinte: Mercúrio tem um movimento agora pelo signo de Touro, tá? Pelos 6 graus, né? Ali, ó, roxinho, Mercúrio a 6 graus de Touro, né? Então, aqui a gente observa o Mercúrio. No dia 20 de abril, 21 de abril, Mercúrio tem um movimento de retrogradação que explicaremos em lives do momento futuro, né? Mercúrio fará uma espécie de retroceder ao signo de Touro, do grau 15 ao grau 5, certo? Adriana, boa noite. Olá, Juliana, saudações. Então, oi, Ana Martins. Espero que a semana seja bem leve. Tomara. O que isso quer dizer para os taurinos, Lili? Então, não só para os taurinos, mas para a rapaz geral, né? O Mercúrio está num trânsito por um espaço zodiacal, um espaço celeste, por onde eu, voltando, 1, 2, 3, teste, 1, 2, 3, voltando, e a partir de agora, então, se formos comprar eletrônicos, como ele deve estar... Não, ô Ju, não. Mercúrio não está retrógrado, Mercúrio está na sombra da retrogradação. Agora é uma boa hora até para começar os movimentos, começar a ter as situações, começar a ter as direções, né, para poder já alinhar, já pode fazer algumas conclusões, já pode fazer pesquisas, pode ainda fazer eventuais compras, né? O Mercúrio ele está no movimento por onde ele retrogradará. Então aquela história, aquele período que a gente pode fazer trocas antes que dê problema, entendeu? Por exemplo, uma coisa que está com problema, uma coisa que está meio já travando, capengando, eventualmente já é bom fazer a troca do que eventualmente comprar quando o Mercúrio estiver retrógrado, né? Então, esse é um sentido interessante. Olha a Lídia da Nova Zelândia, bem-vinda. Está de manhã aí, então, ou à tarde, não sei, estão bem adiantados no horário, né? Então, voltou a conexão aí, gente? Voltou, destravou? Então, tem essa questão, né? O Mercúrio em movimento por Touro, ele tem essa coisa. É só falar de Mercúrio, de possibilidade de Mercúrio retrógrado, a gente tem uns travamentos aí nas conexões, nas lives, né? Então é um pouco essa questão. Quando o Mercúrio tem esse sentido, né? Esse primeiro movimento, né? Já é sábado na Nova Zelândia. Então quando a gente tem... Oi, Regina, obrigado aí pelas menções da volta. Então, quando o Mercúrio está por Touro, olha lá, ele chegou no grau 6, né? Do grau 6 ao grau 15 é o
espaço por onde ele retrogradará no período de 21 de abril agora até início de maio, até o dia 4, 5, até o dia 15 de maio, até o dia 15 de maio, tá? Então de 21 de abril a 15 de maio, tá? Então tem esse movimento, 10 e 6 da manhã na Nova Zelândia. Muito bom, Olívia. Então esse tempo de Mercúrio em retrogradação, você vai voltar no dia que o Mercúrio retrograda, é simbólico, não deixa de ser simbólico. Tá? Retornos também para o habitat ou para onde mora, dá essa tendência em momentos também. Né? Então é isso, gente. O Mercúrio ele entra no grau de sombra, né? Ele transita pelo grau de sombra. Oi, Gueda, bem-vinda! Então o Mercúrio no grau de sombra é aquela situação que a gente pode ter alguns movimentos para organizar algumas questões, fazer alguns reparos, fazer alguns ajustes, né? Fazer algo. Sabe aquela fumacinha que o fio começa a ter antes do chuveiro dar o curto? Então, você não vai esperar o chuveiro dar o curto, né? Você já vai, troca o fio ou troca o técnico, porque senão dá um curto, aí vai ter que trocar o chuveiro ou quase toda a fiação, né? Chama lá, faz o reparo, troca ali o que está errado, faz o reparo do relógio da casa, faz o reparo do papel que tem que entregar no imposto de renda, né? Hoje não é mais disquete, disquete já é coisa obsoleta, né? Já é o pendrive, já faz uma organização da informação para não pegar um período de chabu depois, né? Então a gente já começa uns movimentos de pôr um pouco ordem na casa, no trabalho, nas informações, né? Nesse tempo que o Mercúrio começa o tal grau de sombra, né? A tal região por onde ele retrogradará. Então, resumindo, Mercúrio retrograda de 15 a 5 graus, entre o dia 21 e o dia 15 de maio, entre 21 de abril e 15 de maio. Então, quando o Mercúrio agora está pelo 5, pelo grau 6, ele está no espaço por onde ele vai repassar. Então, situações que a gente vivencia agora, a gente é suscetível a repassar ou a gente pode pôr ordem no que está desorganizado ou algo que precisa trocar. Né? De repente você está vendo que o celular, a capinha, algo sutil do cotidiano está um pouco desajustado, vai lá, troca o filtro, troca algo doméstico, mexe algo no trabalho, faz o ajuste que precisa antes do dia 20 e, eventualmente, né, precisa mudar de horário de algo que está programado, precisa mudar de horário de uma cirurgia, precisa fazer o ajuste, está aquela pendência médica, está aquela pendência de tratar um papel. Já dá uma movimentada por essa semana que chega aí entre 9 e 15 de abril, certo? Então, primeiro pitaco aí de movimento do Mercúrio na região de sombra. Na terça-feira nós temos e conversas, tem que conversar, as conversas têm que acontecer, ninguém vai parar de falar por causa do Mercúrio, né? Até porque temos uma semana que Vênus ingressará em Gêmeos, então falaremos disso também ao longo da nossa live. Antes eu vou falar do movimento Sol-Júpiter, em relação ao trabalho, as conversas como estão. Elas são propensas a remanejamento, a repassar assuntos, né? A voltar a algumas tratativas pendentes, né, o Elon? Então isso é uma propensão também. Volta algumas questões, né? Então dá indícios de retomar contatos ou pelo menos alinhar assuntos. É uma tendência de alinhar assuntos para eventualmente conversar depois também. Dá para a gente marcar ali de falar, também pode ser assim também. Né? Quem tem Mercúrio no mapa pode começar a perceber, mas depois do dia 21, tá, Inês? Tá? Isso é uma sinergia, uma espécie de similaridade com a posição do mapa natal, certo? Nós temos terça-feira, dia 11, conjunção Sol-Júpiter, Deixa eu ver se eu marquei aqui conjunção Sol-Júpiter. Aqui, ó, a conjunção de Sol e Júpiter em Áries. Sol e Júpiter é uma conjunção potente, uma conjunção de expansão, Sol e Júpiter em Áries, né, no grau 20.
Então dá um indicativo importante para questões que envolvam conhecimento, aprendizado, expansão, né? Um pouco essa questão de envolver troca de conhecimentos também, expandir conhecimentos, tratativas de assuntos burocráticos, momento de atenção com assuntos que envolvam um pouco essa questão da individualidade, de uma iniciativa importante que a gente possa ter, né? Aí acontece a 21 graus de Áries, essa região pode envolver um fator de direção, um fator de atitude na área do nosso mapa. Então, conjunção Sol-Júpiter aí na terça-feira, marcando o começo da semana, podendo ter um fluxo novo, uma direção nova, um sentido de expansão, de perspectiva de amplitude sobre alguma questão também, né? E tratativas de tirar proveito de conhecimento, uma condição um pouco de idealismo, né? Um fator de empolgação com algum tema, com algum assunto também para a semana que vem. Então, um tempo importante, um tempo especial em que essa conjunção dá esse fator. Um pouco de cuidado com verdades absolutas, né? Até porque Júpiter é o regente de Sagitário, quando está em conjunção com o Sol, a gente pode se deparar com quem queira ditar regras, colocar algumas verdades. Não, porque eu tenho conhecimento sobre isso, isso deve ser um sentido para que as coisas sejam dessa forma, Então, né? Com elegância, atenção, né, para não com alguns sabichões que às vezes queiram colocar algumas verdades. Por outro lado, é um tempo interessante para uma identificação com conhecimentos, com aprendizados, com gente que tenha um know-how e que pode servir de referência também, né? Então, esse tempo de conjunção Sol-Júpiter dá bons indícios, dá boas propensões para que a gente possa lidar com um desenvolvimento, uma atualização de saber também, quem está em curso, quem está em atividade, de repente alguma tratativa burocrática ou de temas culturais, né? Aproveitar questões culturais é sempre interessante em tempos de Júpiter, quando está conjunto ao Sol, né? Quando está alinhado aí num aspecto relativamente até potencial, potente, positivo, né? Sol está exaltado, Sol em Áries ele tem uma exaltação. Quando Júpiter está por ali, pode ampliar questões ou expandir algo, ou dar uma empolgação com iniciativas. Então, observar essa região de Áries que pode dar um certo alerta, um certo fator de movimento aí ao longo da semana. Essa área de Áries do nosso mapa astral, quem souber, né, é ali o 21 de Áries, conjunção Sol-Júpiter aí na terça-feira, certo? E aí a gente tem também o ingresso de Vênus em Gêmeos terça-feira. Vênus ingressa em Gêmeos, olha lá. Vênus sai de Touro, chega no signo de Gêmeos. Ali. Né? Vênus em Gêmeos terça-feira, já ao adentrar da madrugada. Vênus em Gêmeos, gente, é um tanto, às vezes, a disponibilidade ou a necessidade de tratativas de assuntos nas relações. Né? Vênus é um planeta atrelado a relacionamentos, a convivências sociais, né? Áries na 8, Áries na 12, então, esse movimento do Sol-Júpiter que a gente estava falando, impactando aí, a casa 8 é uma área do lado psicológico, de espiritualidade, de parte financeira em conjunto, né? Na casa 12, questão de terapias das crenças, de sacrifícios ou de umas reflexões, de não ficar bitolado com certas culpas, né? De certos isolamentos que possa ter. Então, uma avaliação do quanto de sacrifício vem se dedicando para presenças, pessoas, né? Então, um pouco essa questão, só para retomar esse movimento por Sol Júpiter em Áries. Né? No caso de Vênus em Gêmeos, é um tempo interessante que a gente pode interagir mais na comunicação com as nossas relações. Olha lá, Vênus em Gêmeos, né? Vênus é um planeta associado a relacionamentos, a afetividade. Então é um pouco
pouco aquela questão do quando a gente conversa, né, contando casos, besteiras. É uma posição interessante para algumas declarações, para falar mais para algumas DRs, para a parte afetiva ser mais verbalizada, né? Então, um pouco aquele som de Cazuza cantado por Marina Lima, com aquele cuidado que a gente precisa ter para não falar dores de outro amor, né? Para gente indevida, né? A gente, dores de outro amor, se abre e acaba comigo, né? Então, aquela reflexão sobre o posicionamento de palavras diante de vínculos e de relacionamentos, né? Tem uma situação também que acontece quando Vênus chega a Gêmeos, que é a recepção mútua com Mercúrio. Tá? O que é isso? Vênus, quando chega a Gêmeos, ele está no signo que é regido por Mercúrio. E vocês observam que o Mercúrio ele está por Touro, no signo que é regido por Vênus, né? Vênus rege Touro, está em Gêmeos, Mercúrio rege Gêmeos, está em Touro. Tem uma recepção mútua Mercúrio-Vênus. Tá? E até futuramente, o Mercúrio, como o Mercúrio está na zona de retrogradação e também estará retrógrado daqui a uns dias, uma boa parte do tempo, Vênus estará em recepção mútua com Mercúrio, futuramente até retrógrado. Então, isso dá um indício de necessidade de realinhar assuntos, de voltar conversas, né? E eu até diria que o período de Mercúrio retrógrado será um existe o indicativo de voltar conversas pendentes, tirar a limpo alguns assuntos, tanto em parte afetiva como em parte comercial, em parte de negócios. Né? Afinal, Mercúrio está num signo que é Touro, um signo que envolve questões práticas, e Vênus num signo de Gêmeos, regido por Mercúrio. Né? Só falar de Mercúrio que trava, né, Juliana? Então dá essa propensão, vê se destravou aí. Então é um momento em que essa questão de Mercúrio em Touro e também de Vênus em Gêmeos tem esse fator da recepção mútua, esse fator dessa intensidade. Oi, Ideia, bem-vinda! Então, uma atenção, porque tem bons indícios para voltar conversas, voltar papos, voltar assuntos, né? Vênus em Gêmeos é o fator de verbalizar também afeto ou escancarar ou conversas mais sobre a parte de relacionamentos ou aos contatos. Pode ser interessante para voltar contatos de trabalho, voltar contatos comercial, retomar assuntos associados a negócios e a parte de trabalho, de atenção, né? Então, tanto nesse sentido também. Tá? E quem tem ascendente em Touro é bom. Assim, Amália, dá para ter indícios para voltar tratativas associadas a negócios, papéis, documentos e também conversas em termos de assuntos. A questão é que pode descambar, falar sobre, né, de forma mais ansiosa. Essa é uma tendência também. Tá? Então, esse é um ponto. Vênus está pela lua anual. Né? Não esquece a lua anual. O importante é o mapa natal do trânsito, né? Porque isso é o que vale, a miscelânea sobre o mapa natal. Então, com Vênus por Gêmeos, é um bom indício para conversas, para verbalizar a parte afetiva, para voltar a tratar assuntos de trabalho, de parte comercial, retomadas sobre conversas e sobre tratativas de temas. E até para quem está em questões afetivas, é um indício de abrir-se mais, conversar mais, mais trocas do que se pensa, dividir gostos culturais com quem convive, com quem tem crush, né? Interagir mais culturalmente com assuntos que têm uma compreensão mental com quem gosta. Então vale a pena, um tempo é interessante porque tem essa história que eu disse para vocês também sobre Vênus e Mercúrio estarem
em recepção mútua. Mercúrio rege Gêmeos, está por Touro. Vênus rege Touro, está por Gêmeos. Né? Então, uma condição destacada aí ao longo da semana com o ingresso de Vênus por Gêmeos também. Né? E aquela historinha de, né, cantada por Marina Lima, do Eu Preciso Dizer Que Te Amo, né? Te ganhar ou perder, sem engano. E um pouco aquela atenção para não exceder em certos comentários, dependendo do tipo de conversa ou da forma como se vai abordar certos assuntos. De todo modo, a gente está mais suscetível a atender demandas de conversas, atender demandas de comunicação e a retomar questões que envolvam experiências, né, de situação. Laís é virgem com ascendente em Capricórnio. Laís, eu sou virgem com ascendente em Aquário. Então, os virginianos em massa aí na live. Então, esse tempo de Vênus por Gêmeos disponibiliza uma demanda para conversas e para retomada de assuntos, ou também para alinhar temas que possam ser voltados futuramente no período de Mercúrio retrógrado também. Então tem um pouco essa questão também. Como o Mercúrio ele está no espaço por onde ele vai retrogradar, aquela história que a gente começou na live, né? A gente pode lidar com tratativas de assuntos, seja com quem gosta, seja formalmente, seja profissionalmente, para vir a retomar depois, tá? Ou também desencadear alguma questão, alguma demanda de assunto que a gente precise alinhar, né? Ou concluir futuramente. Ou já deixa acertado alguma coisinha aqui, já deixa elaborado alguma coisa agora para vir a tratar depois. Certo? O ascendente aquário. O Vixe é ótimo, né? Gostei do Vixe. Se a virginiana com ascendente em Gêmeos, Lígia. Então, os virginianos aí, né, atentos, né? Galera virginiana em períodos de observação da live. Então, gente, na semana também tem um bom aspecto de Vênus com Plutão, trígono Vênus-Plutão, né? Para quem chega, esta é a live do céu da semana de 9 a 15 de abril. Então, período semanal, falando dos aspectos. Olha ali, Vênus em Gêmeos faz um trígono com Plutão, um bom aspecto de Vênus com Plutão. Tá? Vênus em bom aspecto com Plutão é positivo para aprofundar as relações. Então, a gente vê que a semana para tratativas de relacionamentos, para aprofundar questões envolvendo sentimentos, diálogos, conversas, assuntos íntimos, assuntos um tanto mal esclarecidos, com uma perspectiva melhor nesse bom aspecto de Vênus com Plutão. É um fator positivo para decisões a qual direciona ideias nas relações, né? Favorece o aprofundar, né? Do tipo, what's happening? O que acontece com você? Né? Então a gente aprofunda mais o que está meio subentendido, né? Desvenda situações. Né? Então, bom aspecto Vênus-Plutão também intensifica um próprio da questão íntima, né? Momentos mais intensos nas próprias relações, favorece um love affair mais intenso, mas também um desvendar de temas, um desvendar de questões mal esclarecidas, ou até para novas situações, para crushes e novos envolvimentos, uma intensificada também, para ir mais a fundo, entender o que a pessoa está sentindo e até algumas declarações, por que não? Tá? Então, um tempo importante, uma semana que Vênus e Plutão têm boa condição nesse sentido. Será que agora vai com o Escorpião? Ideia! Então, de repente, é um tempo de poder dar uma retomada. A gente percebe uma condição para poder retomar uma situação, né? O Vênus ingressa em Gêmeos, né? A gente observou aí na terça-feira o ingresso de Vênus em Gêmeos e a recepção mútua com Mercúrio em Touro. Aquela historinha, Vênus rege Touro, está em Gêmeos, Mercúrio rege Gêmeos, está em Touro. Então, para começar a alinhar conversas, a voltar assuntos, né? E tem aquela história, quando o Mercúrio estiver retrógrado,
Vênus estará por Gêmeos. Então, a chance de voltar conversas, a chance de oi sumidos e oi sumidas ao longo do período de Mercúrio retrógrado, ela é bem maior. Então, quem está com situações ali mal esclarecidas tem uma boa indicação para tirar a limpo algumas situações e tem que tomar um cuidado aí para alguns fantasminhas não ressurgirem também, né? Vínculos de passado que não foram bem esclarecidos e que alguém aí andou dando corda, né? Com sinais, a tendência de poder ter uma possibilidade de retomada, pelo menos para esclarecimento ou tirar a limpo questões. Mas como temos bom aspecto também de Vênus com Plutão ao longo da semana, é uma ótima perspectiva para aprofundar assuntos, conversas em relacionamentos, e isso não só no contexto afetivo, vínculo, proximidade, mas também questões até de negócios, parcerias, parte profissional, né? Com gente influente. Isso é um tempo interessante, né? Essa é uma questão. Vai ser no mesmo tempo, Mercúrio retrógrado e eclipse. Vai, o Cris, o eclipse, a gente tem o eclipse dia 20 de abril e a gente tem o Mercúrio retrógrado no dia seguinte. Então, essa região final de Áries e final de Touro requer uma atenção especial. Falaremos na devida 1, 2 semanas. As 2 próximas lives exploraremos o tema Mercúrio retrógrado e eclipse que está por vir 20 e 21 de voltou. Teste som, teste som. Eu estava dizendo que exploraremos futuramente no período devido às posições aí do dia 20 e 21, tanto o eclipse quanto o Mercúrio retrogradando também, certo? Então tem esse tempo, né? Vênus-Plutão. Vai ver o eclipse da Nova Zelândia ali já, legal, hein? Então, um tempo. Volte na live da semana que vem, né, das próximas semanas, exploraremos a fundo o tema eclipse e os temas de Mercúrio retrógrado. Tá? Então a gente tem na semana esse tempo de Vênus em trígono com Plutão, que dá mais profundidade, que dá mais intensidade para as relações, especialmente para conversas, especialmente para tratativas, né? Uma condição de envolvimento, esclarecer questões, tirar a limpo, né? E também até conversas mais profundas, certo? E aí ao longo da semana temos a Lua minguante em Capricórnio, quinta-feira, dia 13. A Lua minguante ela é conclusiva, ela é interessante para terminar questões. Tá? A Lua minguante em Capricórnio ela favorece encerramento de questões que vinham enroladas de um certo tempo. Em Capricórnio é um período para concluir pendências que já vinham de uma certa demora, de um certo tempo. Tá? Então a Lua ela está finalizando um ciclo e ela minguante. O financeiro de Vênus-Plutão, Cris, é interessante, é importante para pesquisas, é importante para movimentos estratégicos, né? Então, de repente, algumas decisões, algumas ações podem estar mais favoráveis. Eu só não recomendo muito para eclipse, na época dos eclipses, investimentos de riscos ou muito variáveis, porque o eclipse ele oscila, ele pode dar tanto queda brusca como oscilação brusca, certo? E no tempo aí da Lua minguante em Capricórnio, é interessante para concluir questões de longo prazo, finalizações de assuntos, finalizar temas, até para projetar outros futuros, né? Então a Lua minguante em Capricórnio ela é interessante para esse tempo de concluir questões, concluir assuntos que já vinham de uma certa demora, né? E também para uma disciplina no lidar com certas obrigações, com certos assuntos, com algumas responsabilidades emocionais também. Né? Então vale um time aí de senso prático. Né? Toda a Lua em Capricórnio ela é um pouco mais pragmática. Né? Então para planejamento, cronogramas. Né? Então como ela estará minguante, ela é interessante para finalizar metas ou concluir questões que vêm de um certo tempo, de um longo prazo. Certo?
terminamos a semana, né, já entre quinta e sexta, uma quadratura de Vênus com Saturno. Então é um tempo aí de Vênus quadrando Saturno mais ao final da semana. Olha lá, Vênus 4 graus de Gêmeos, Saturno a 4 graus de Peixes. Quadratura Vênus-Saturno, gente, é um exercício de paciência com diferenças em relacionamentos. Um exercício de paciência com o lado pragmático, o lado conservador de certas pessoas, né? Então a gente tem meio que respeitar algumas questões antiquadas de quem a gente convive de maneira diplomática, ali na calma e elegância, né? Uma atenção para a gente não ficar um tanto acelerado demais com quem não é tão acelerado assim, né? Então, quadratura Vênus-Saturno, a gente percebe uma tendência meio vagarosa no andar de certas questões, até materiais, até financeiras, ou mesmo no lidar com convivências, no lidar com certas relações, certos momentos com pessoas também, né? Então é um momento de desafios até diante de responsabilidades junto a quem temos contato, com quem temos presença, né? A gente pode sentir um pouco essa questão, né? No lidar com a tensão de convivências, mas não de forma exagerada também, né? Quadratura Vênus-Saturno é isso, é um tempo de repensar responsabilidades que compartilhamos com pessoas. Então a gente pode conversar ou esclarecer o quanto a gente está dedicando ou carregando mais peso que certas pessoas que a gente gosta. Do tipo, olha, eu estou fazendo mais que você, tralalá, isso não está muito correto, né? Então, requer um time de observação e de tirar a limpo situações de responsabilidades que é dividido com certas convivências também, tá? Então, vale um pouco essa condição, tá? O outro detalhe, né? Tem um pouco essa questão. Ei, Paulinha, bem-vinda! Então, a questão Vênus quadrado Saturno requer uma atenção com as responsabilidades diante de convivências. Está chegando aniversariante, hein, Paulinha? Então, tem uma atenção com convivências de responsabilidades. E também ver o quanto certas pessoas estão vivendo algumas responsabilidades um pouco mais do que nós. E aí a gente partilhar também, né? Dividir um pouco a demanda de carregar as sacolas das compras, né? Entre parábolas falando. Às vezes alguém está carregando mais o peso de certas encomendas que a gente pode dividir uma atenção ali com a pessoa, com quem a gente lida, com quem a gente convive. Quadratura Vênus-Saturno é isso. Atenção! Tá chegando, hein, Paulinha? Tá chegando o dia de aniversário, ano novo astrológico de Arianas Ilustres. Então, temos esse tempo aí de quadratura Vênus-Saturno que requer ponderação sobre padrões, sobre o lado antiquado de certas pessoas, entender que algumas pessoas são apegadas a certos costumes e padrões e ok, né? Então, um desafio de compreensão com algumas situações conservadoras que pessoas têm e até nós mesmos. Às vezes a gente ter que dar uma negociada ou uma flexibilização de um estilo que a gente é um pouco apegado, a gente de repente vinculado a um padrão que a gente não consegue se desapegar, um lado conservador que a gente tem, a gente pode ter que negociar um pouco para soltar mais, porque senão a gente fica parado no tempo com algumas caretices e a pessoa que está do nosso lado se virar as costas, às vezes por algumas chatices que a gente tenha também, né? Então vale para os dois lados. A gente tem que compreender certas questões de padrão de quem a gente gosta, de relações no trabalho, de relações familiares, de vínculo afetivo, né? E também o inverso, um exercício para dar uma flexibilizada, para quebrar certos padrões ou pelo menos fazer com que o nosso ritmo seja um pouco ali perto, né? Negociar o quanto a gente aceita abrir mão de certos padrões também, ou pelo menos uma reconfigurada nessa questão.
certo? E do mesmo modo, saber entender o lado da outra pessoa, que tem gente que não vai mudar tão rápido ou não vai desapegar tão rápido de certos padrões, né? Ou até de certas condutas quanto a gente gostaria que mudasse. Então, compreender o ritmo da flexibilização e da maneira de demonstrar até certos afetos. Quadratura Vênus-Saturno também é isso. Entender que nem todo mundo tem uma abertura afetuosa na mesma proporção que a nossa. Às vezes é mais com gesto, né? Às vezes a pessoa está demonstrando mais com gesto do que com uma colocação afetiva. Então é isso. Quadratura Vênus-Saturno é esse exercício de compreensão do lado pragmático que algumas pessoas têm, né? Acho que as pessoas que são mais lentas que o caracol. É isso, Ana Martins. A gente tem que lidar com certas lentidões, tá? Não só de pessoas, mas também de questões do cotidiano. Quadratura Vênus-Saturno às vezes dá uma lerdeza para o andar de certos assuntos aí, especialmente ao final da semana, no cotidiano também. Certo? Então, pessoal, este é o céu da semana, mas é bom para investir. Olha, quadratura Vênus-Saturno, Cristina, é ali na pouca mão, né? Na pouca mão. Pouquinho só, não é muito também para investir, não, porque pode dar uma travada, né? A gente pode ficar um pouco não com a expectativa desejada. Conservadorismo, ao lado meio de cautela também, certo? Então vale aí uma atenção também com a própria questão do investimento nesse sentido. É um período de estratégia. Terça é o melhor dia na questão do investimento. Eu diria ali que entre terça, Vênus-Plutão em bom aspecto, e ainda assim com estratégia, tá? Porque é um trígono, é um bom aspecto de Vênus com Plutão, mas para estratégia, para pesquisa, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana. Finalizo aqui o céu da semana, desejando uma ótima semana a todos, uma ótima Páscoa, semana de 9 a 15 de abril, que requer aí ponderação, as comunicações em demanda. Boa semana, Ana Martins, feliz Páscoa a todos. Semana aí de Mercúrio em Touro, já no grau da retrogradação, não estará retrógrado ainda. O que puder movimentar antes da retrogradação, façam os ajustes, conserta aquele fio do chuveiro que está saindo uma fumacinha para ele não dar curto. Tá? Muito bom para a gente se planejar, né, ô Acha Brasília? Vênus em Gêmeos aí tomando uma demanda de comunicação nas relações, a gente podendo retomar contatos também ou voltar assuntos, né? Aspecto conjunção Sol-Júpiter na terça, uma expansãozinha aí para alguns projetos, alguns objetivos, Lua minguante para concluir questões na quinta-feira, né? E Vênus-Saturno, exercício de paciência com padrões e com o ritmo de certas questões também, certo? Obrigado, Laura, obrigado aí, Acha Brasília, excelente Páscoa, Ellen também, beijo, Elô, muito obrigado, obrigado, Gerda, beijão para ti também aí do Sul, pessoal aí da Nova Zelândia, além planeta, ótima semana a todos, feliz Páscoa, um abraço,